Nesta videoaula, nós iremos resolver a tarefa Projeto de Aplicação 3. Elaborar um programa no CLP para um processo industrial em que uma esteira acionada pelo motor E transporta garrafas de 3 tamanhos, pequena, média e grande, que sensibilizam 3 sensores ópticos, A, B e C, conforme ilustra a figura a seguir. A gente pode ver aqui embaixo que nós temos 3 sensores posicionados em alturas diferentes para detectar os diferentes tamanhos de garrafas que nós temos, sendo que o sensor A está embaixo, o B no meio e o C acima. O processo tem início quando a botoeira L é ligada, está aqui, e interrompido pela botoeira D, aqui embaixo. A seleção do tipo de garrafa é feita a partir de uma chave seletora de 3 posições, P, M e G. Assim, caso, por exemplo, sejam selecionadas garrafas grandes, a esteira deve parar e o alarme AL soar caso uma garrafa pequena ou média seja detectada. Após a retirada manual da garrafa indesejada, o operador deve religar o sistema em L. Tá? Então, se a gente selecionar o tamanho P e passar uma garrafa M ou G, isso é uma condição de erro, a esteira para e liga o alarme. Tá? Caso a gente selecione a garrafa tamanho M e passar uma garrafa P ou G, a esteira para e o alarme liga. E se nós selecionarmos uma garrafa G, caso passe uma garrafa pequena ou média, a esteira para e o alarme liga. Quando a garrafa for pequena, apenas o sensor A vai detectar. Portanto, a condição será um contato normalmente aberto de A, fechado de B e C, uma vez que eles não serão acionados. Para a garrafa M, o sensor A e o sensor B irão detectar a garrafa, o sensor C não. Portanto, nós teremos um contato aberto de A e B e fechado do C. Caso a garrafa seja grande, ela será detectada pelos 3 sensores, A, B e C. Portanto, os 3 sensores serão do tipo contato NA. Vamos iniciar pela nossa tabela de símbolos. Clicando aqui, a gente abre a nossa tabela de símbolos e vamos colocar aí a nossa relação. I 0.0 será o nosso C, que vai identificar o nível alto das garrafas. I 0.1 será o B, que vai detectar as garrafas de tamanho médio. 0.2 será o A, que vai detectar tamanho baixo. 0.3 será o L, de liga. E 0.4 será o D, de desliga. E 0.5 será o G. Opa, peraí. É aqui. E 0.5 será o G, aonde seleciona garrafa grande. O I 0.6 será o M, chave seletora de garrafa média. E 0.7 será o P, chave seletora de garrafa pequena. As duas saídas, Q 0.0, que será o motor E, representando a esteira, e o Q 0.1,
que será o AL, o alarme. Criada a nossa tabela de símbolos, a gente fecha e começa a nossa programação propriamente dita. Começamos pela primeira lógica, que será a lógica liga esteira. Para ligar a esteira, nós devemos acionar o botão L, portanto, colocamos um contato normalmente aberto dele, e não podemos acionar o botão D, que é o botão de desliga, fazendo um intertravamento. Caso a gente aperte o botão L e o botão D não esteja pressionado, a gente liga a esteira. Para ligar, a gente usa a bobina 7. Portanto, a gente seta o motor E. Compila. Próxima lógica. A lógica 2 vai ser a lógica que a gente vai desligar. Então, ela desliga esteira. E vai ser o desligamento que nós vamos fazer através do botão. Para desligar a esteira através do botão, basta a gente apertar o botão desliga. Portanto, a gente pega um contato normalmente aberto do D, que é o botão desliga, e reseta o motor E, que é a esteira. Certo? Compilamos. Agora a gente vai fazer na próxima lógica a condição de garrafa pequena. Então vamos por aqui. Condição garrafa pequena. Garrafa pequena a gente seleciona através da chave P. Aí nós temos duas situações de erro. Primeiro, se a garrafa for grande. Garrafa grande significa que vai acionar os 3 sensores. Portanto, nós vamos colocar contato normalmente aberto de A, contato normalmente aberto de B e contato normalmente aberto de C. Ou, outra condição de erro que a gente tem é quando passar uma garrafa de tamanho médio. Médio é detectado pelo sensor A, contato aberto dele, pelo sensor B, contato aberto dele, e pelo C ela não é, porque o tamanho médio só é detectado pelos 2 sensores de baixo. Tá? E aqui a gente fecha o paralelo. Fechamos aqui. Fechamos aqui. Então, se tiver selecionado a peça pequena e os 3 sensores detectar a garrafa, que significa que a garrafa é grande, deve resetar a esteira. A esteira deve ser desligada. E caso a peça seja pequena e seja detectada aqui uma peça de tamanho médio, que é através dos sensores A e B, isso também significa uma condição de erro e vai desligar a esteira. Compila. Agora vamos à próxima lógica. Condição garrafa média. A garrafa média ela é selecionada através da chave M. E as duas condições de erro que a gente tem são as seguintes. Condição de erro número 1. Se os sensores detectarem que a garrafa que está passando é a grande. Garrafa grande é detectada pelos 3 sensores. Portanto, a gente coloca contato aberto do A, do B, do C. Ou, outra condição de erro que a gente vai ter é se tiver selecionado a garrafa M, de média, e passar uma garrafa pequena. A garrafa pequena, ela somente é detectada pelo sensor A. Portanto, o sensor A ele entra como normalmente aberto, o B e o C, eles vão entrar como normalmente fechado. E aí a gente fecha aqui o paralelo. Tá? Então, se a garrafa for média e passar uma peça grande, ou se a garrafa selecionada for a média e passar uma pequena, também deve resetar. Compila.
Agora nós vamos para a última condição que a gente tem, que é a condição de garrafa grande. Então, nós vamos incluir uma nova lógica. Vamos colocar aqui, ó, condição garrafa grande. Garrafa grande selecionada, ela é através da chave G. E aí nós vamos ter duas condições de erro. Primeiro, se passar uma garrafa média. Se passar uma garrafa média, ela vai ser detectada pelos sensores A e B. Portanto, o A entra aberto e o B entra aberto. O C entra fechado, porque se a garrafa é média, o sensor C não é acionado quando ela passa. Outra condição de erro que a gente vai ter é se tiver selecionado a G e a garrafa que passar for pequena. Pequena, só é detectado pelo A. O B não detecta, então ele entra como normalmente fechado. E o C não detecta, ele entra como normalmente fechado. Tá? Fecho o paralelo aqui com a barra vertical. Portanto, se a garrafa for grande, selecionada pela chave G, e passar uma garrafa média, que é selecionado pelo A e B, ou passar uma garrafa pequena pelo A, também reseta a esteira. Então, todas as condições para resetar a esteira nós fizemos. Agora, falta a gente fazer soar o alarme, quando tiver uma das três situações de erro. Tá? Para isso, a gente vem aqui na condição de garrafa pequena e coloca aqui na saída uma memória M0. A bobina da memória M0, normal. Tá? Então, enquanto tiver a condição de erro ativa, a memória vai estar acionada. Quando a gente tirar a garrafa errada lá, ou desligar a chave, que eliminou a condição de erro, a memória desaciona. A mesma ideia nós vamos usar na lógica da condição de garrafa média. Pegamos uma bobina, não podemos usar a mesma, vamos colocar M1. Enquanto tiver a condição de erro aqui, a memória vai estar acionada. A hora que a condição de erro for desfeita, a memória desaciona. Compila. E na lógica 5 aqui da garrafa grande, o mesmo esquema. Bobina da memória, M2. Se eu tiver selecionado a garrafa grande e tiver passado uma média ou uma pequena, enquanto eu não retirar a garrafa errada ou não desligar a chave, a memória 2 vai estar acionada. E aí a gente acrescenta uma nova lógica, que vai ser a lógica do alarme. Toda vez que eu tiver a memória 0 ou a memória 1 ou a memória 2 acionadas, né, qualquer uma dessas memórias vai estar representando para a gente que uma condição de erro está ativa. Eu mando ligar o alarme. Certo? Então agora a gente vai aqui conectar com o CLP. No caso é o simulador. Vamos fazer o download do nosso projeto. Está transferindo. Beleza. Vamos dar o play. Sim. E vamos para o simulador fazer o teste. Deixamos apenas as entradas e saídas digitais ativas. Aqui. Então, beleza. Então, primeiro, nós vamos escolher o tipo de garrafa que a gente quer. Então, eu vou escolher inicialmente uma garrafa pequena. Eu vou acionar aqui a chave 0.7. Tá? E vou ligar a esteira lá no 0.3. Ligou. Se passar uma garrafa pequena, ele vai acionar só o sensor A. O sensor A é o 0.2. Não desliga. Se passar uma garrafa média, ela vai ser acionada pelo 2 e o 3. Aliás, desculpa.
vai ser acionada pelo 2 e pelo 1. Desligou a esteira, ligou o alarme. Então, assim que a gente tirar a garrafa errada, desliga o alarme. Agora, vamos deixar também selecionada aqui a peça pequena e vamos fazer com que passe uma peça grande. A peça grande ela é selecionada pelos 3 sensores, tá? Então, vamos ligar aqui o sistema, ligou a esteira, vou fazer passar uma peça grande, ó. Acionou os 3 sensores. Desligou a esteira, ligou o alarme. Beleza. Agora vamos desligar a condição de peça pequena e vamos ligar a condição de peça média, que é o 6. Vamos ligar a esteira, aqui no 3, ó. Vamos fazer primeiro passar uma peça média. A peça média vai ser acionada pelo sensor A e B. Não desliga. Agora, se a gente acionar só o A, que é a peça pequena, ó, desliga a esteira, liga o alarme. Vamos ligar a esteira de novo, vamos fazer passar uma peça grande. A peça grande aciona os 3 sensores. Desliga a esteira, liga o alarme. Agora vamos escolher uma peça grande, que é o I05. Vamos ligar a esteira. Vamos fazer passar uma peça grande. Peça grande são os 3 sensores. Não desliga. Agora vamos deixar acionado só o sensor A e B, representando uma peça média. Desligou a esteira, ligou o alarme. Vamos tirar, vamos ligar de novo o sistema, vamos fazer uma peça pequena, só com I02. Desliga a esteira, liga o alarme. Agora, por último, a gente vai ligar a esteira e vamos desligar para fazer o teste através do botão. Certo? Então, sempre a gente seleciona uma dos 3 tipos de tamanho de garrafa, através do I07, I06 e I05, PMG, respectivamente, tá? Liga a esteira no I03, e quando a gente vai aqui no I02, I01 e I00, vão estar simulando os sensores. Se a peça for pequena, só aciona o I02, que é o sensor A. Se a peça for média, aciona o 2 e o 1, que é o sensor A e B. E se a peça for grande, vai acionar o 2, o 1 e o 0, né? Que é o A, o B e o C. Assim sendo, visto isso, a gente vai encerrando essa nossa videoaula, que é uma videoaula aí que está trabalhando com a tarefa Projeto de Aplicação 3.